Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai dar encerramento aí às nossas aulas sobre angelologia para a partir de semana que vem a gente já começar com outro assunto. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre demônios, né? Em alguns cursos, demônios eles são trabalhados em uma matéria à parte para ser levado em conta cada característica que a Bíblia apresenta sobre os demônios, sobre suas classes, sobre suas operações. Mas aqui no nosso curso a gente não deixou uma matéria exclusiva, específica para demônio, então a gente vai estudar eles dentro da própria angelologia, até porque várias linhas, principalmente as mais defendidas pela igreja, acreditam que os demônios também são um tipo de anjo. Bom, então vamos iniciar aí falando um pouquinho de uma maneira geral. Então, acho que a minha cara vai ficar um pouquinho aqui em cima do texto, mas eu vou dar uma lida, porque isso aqui resume muito daquilo que a gente vai falar durante esses minutos que a gente vai passar aqui. Vamos lá, o primeiro tópico traz como referência aquilo que eu falei, né? Que os anjos, os demônios, melhor dizendo, eles eram anjos e que pecaram, caíram em algum momento, né? Por conta de um pecado específico. Essa é a teoria mais trabalhada na igreja, embora existam outras linhas. E os principais textos que a gente utiliza para se referir a essa queda, a essa ideia, né? Judas versículo 6, 2 Pedro capítulo 2, 4, que vale a pena a gente dar uma olhada para a gente começar a nossa conversa, né? Então, eu vou pegar aqui, a gente vai fazer bastante uso da Bíblia Online. Deixa eu só escrever Judas aqui que é mais rápido. Opa, ele não achou. Ele tá como busca. Então, se eu colocar Judas 6. Agora foi. Não foi não. Deixa eu ir direto ao ponto, então. Então, o texto que a gente tem como base é esse aqui, né? E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, os reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, esse aqui é um dos textos, né, no qual a gente trabalha a questão da queda dos anjos, e o outro, como a gente comentou, é 2 Pedro, segunda carta aí de São Pedro, capítulo 2, versículo 4. Deixa eu tirar aqui. Vamos ver se eu consigo fazer essa pesquisa desse jeito aqui. A gente ganhar tempo. Foi. Perdão. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, embora não exista uma teologia, um livro, um momento específico onde algum apóstolo ou profeta se dedique a fazer uma descrição do que aconteceu com os anjos e com os demônios, nesse pequeno trecho aqui da carta de Pedro, né, a gente tem essa citação, e também na de Judas, de que um dia anjos pecaram e por conta disso se transformaram em demônios. A gente tem também aquele texto de Jesus, agora eu vou fugir aqui, eu não deixei marcado no PowerPoint, eu acredito, onde Jesus ele vê Satanás caindo como um raio, né? Que é justamente quando os discípulos são enviados para pregar o evangelho, aí eles expulsam demônios, né? Eles curam enfermos em nome de Jesus, e Jesus ele cita, né, que via Satanás caindo como um raio, como também o texto de Apocalipse 12. Mas isso a gente vai olhar um pouco mais para frente. Então, o segundo ponto aqui, eles são descritos por vários nomes como principado, potestade, espíritos malignos e outros. A gente já viu, né, em outras aulas, quando a gente falava sobre classes angelicais, essas nomenclaturas sugerindo uma hierarquia. Tem até uma citação de Jesus que é muito interessante, onde os fariseus eles questionam a autoridade de Jesus para expulsar demônio. Eles afirmam que Jesus ele expulsa demônio, não negam que Jesus expulsa demônio, mas afirmam que Jesus expulsa demônio por Beelzebul, ou seja, pelo príncipe dos demônios. E aí Jesus ele diz, né, se o diabo expulsa o diabo, logo, né, o seu reino ele não pode subsistir, porque um reino dividido ele não subsiste.
Jesus mesmo dá esse tom, essa ideia de que o reino de Satanás ele é extremamente organizado, ele é bem estruturado para que ele possa trabalhar dentro dos seus objetivos aqui na Terra no tempo que lhe resta. Então, a gente tem essas nomenclaturas: principados, potestades, hostes espirituais da maldade, que estão lá dentro de Efésios 6. Eu acho que é bem conhecido, dá para você que está acompanhando dar uma lida depois, caso não se lembre de cabeça, mas ele é bem... não nos dá uma classe muito definida assim, sobre como os anjos se organizam, mas a gente tem uma ideia. O texto que a gente citou semana passada também, que é o de Daniel, capítulo 12 ou 10, se eu não me engano, onde o anjo Gabriel é enviado a Daniel para trazer uma revelação, e ele diz que ficou preso por conta do príncipe da Pérsia, e depois ficou ali com os reis da Pérsia. Nos dá uma ideia de uma determinada hierarquia em relação a territórios onde demônios eles trabalham. Bom, o terceiro ponto aqui, um se destaca superior entre todos, também chamado de Satanás, tentador, acusador, maligno, Beelzebul. Assim, são vários os nomes que a Bíblia atribui ao príncipe dos demônios, ou cabeça, ou chefe de todos eles, chamado aí de Deus desse século, antiga serpente, Ele aparece como uma serpente no Éden, ele aparece como dragão em Apocalipse, nos dando a entender que existe um cabeça aí de todo esse reino maligno. E antes da gente começar a entrar nos pontos mais específicos, é importante a gente lembrar, como a gente comentou lá no princípio, que nem todo mundo acredita em diabo, em anjo, mesmo sendo cristão. Algumas linhas mais racionalistas, alguns estudiosos mais liberais, que não têm a Bíblia aí como a escritura inerrante, infalível, inspirada pelo Espírito Santo, vão tratar Satanás apenas como uma personificação do mal, apenas como um personagem que representa uma antítese aí contra Deus. E aí a gente tem aqui a causa da queda, um indicativo de soberba que a gente vai ler mais para frente em 1 Timóteo 3,6. Então, as atividades de Satanás e de seus demônios, elas são variadas, e a gente encontra muitas delas citadas no Novo Testamento. O Novo Testamento fala bastante sobre a atividade do diabo, muito mais até do que o Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia-se um grande cuidado para que as pessoas andassem na lei, não se contaminassem com os ídolos, se desviassem de todo tipo de pecado, mas não havia a ideia de que espíritos malignos estivessem trabalhando numa atmosfera espiritual para tentar conduzir o povo de Deus. A não ser em alguns raros versículos, como quando você cita, por exemplo, a serpente tentando Adão. Se eu não me engano, está em Crônicas ou está em Reis, que Satanás colocou no coração de Davi para enumerar o povo, e assim veio a peste sobre o povo. Então você tem alguns versículos que mostram essa influência do mal sobre os servos de Deus no Antigo Testamento, mas a referência ao diabo ela é muito mais citada no Novo Testamento. Então a gente tem aí o poder dos demônios são limitados e só tocam os que não estão debaixo da proteção de Deus. E tem a citação de Marcos 5, que é o endemoniado de Gadara. E a gente vai fazer uma leitura desse endemoniado gadareno, acho que ele está em Mateus 9, se não me foge a memória também. Nós vamos ler Marcos 5, porque é muito legal os detalhes que tem acerca desse texto. E aí, Paulo alerta para que os cristãos estejam preparados para resistir a esses espíritos, dentro daquilo que eles podem fazer. Então, vamos fazer algumas leituras, para a gente não ficar aqui só nos slides e nas minhas palavras, para a gente recordar textos que são até bastante utilizados aí na igreja. Então, Marcos 5, a gente tem aí que chegar do outro lado do mar, na província dos Gadarenos. Saindo ele do barco, saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. Então, a gente tem alguns detalhes bem interessantes. Aqui você tem um endemoniado que está dessocializado, ele está fora da sociedade, ele está vivendo às margens, às beiras da sociedade, ele não tem convívio com as pessoas, ele provavelmente não trabalha, não tem uma vida comercial, e não tem cadeias que poderiam prender, o que sugere que já tentaram prender ele. Se tentaram prender ele é porque ele estava causando algum dano
Então já é um cara que vivia como bicho, né? Tentam prender, não conseguem, tem uma força sobrenatural, aqui porque tendo sido muitas vezes preso em grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, né? Então aqui a gente tem um Sansão do mal, né? Do jeito que a gente tem um homem de Deus com uma força monstruosa no livro dos Juízes, aqui você tem outro com uma força monstruosa por parte dos demônios. Enquanto Sansão era pelo Espírito Santo, aqui você tem uma legião de demônios conferindo uma força sobre-humana para um homem que a sociedade não consegue conter, né? Então ele andava sempre de dia e de noite clamando, né? Não especifica o que ele clamava, mas clamava sempre a ideia de que gritava com altas vozes, pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Então os danos que o demônio fazia a esse homem que eram gigantescos, ele estava fora de si, provavelmente sem consciência, né? Depois que os demônios são expulsos, os evangelistas aí mostram que ele volta à sua sã consciência. Então provavelmente ele não estava mais consciente do que estava fazendo, né? Não se sabe se ele estava comendo, se não estava, mas se feria, quebrava coisas. Então estava muito fora do que é do que é as atividades de um ser humano normal. E aí, quando viu Jesus de longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aqui a gente tem não uma afirmação, mas um fato, né, de que o endemoniado ele não está em sua consciência. Os demônios tomaram o seu corpo e quem está consciente falando aqui, interagindo com Jesus, são os demônios. Então a pessoa perdeu a consciência, né? E ele está tomado ali totalmente pelos demônios. Ele não sabe o que ele está falando, o seu corpo está sendo totalmente usado e manipulado por um outro espírito. Então, porque eu tô citando isso porque depois a gente vai ver outros tipos de demônio tomando pessoas que não necessariamente roubam a consciência, né? Mas mais para frente a gente comenta. E aí Jesus dizia: sai deste homem espírito imundo, e perguntou qual era o nome, respondeu dizendo legião, aqui já sugerindo quantidade muito grande. Uma legião romana tinha em torno de 6.000 para mais, né? 6.000 soldados para mais. Então aqui a ideia é que são milhares de demônios que habitam dentro de um único corpo, né? O que está fora da nossa alçada tentar quantificar, tentar medir ou mensurar de alguma forma aí como que tantos espíritos habitam dentro de um único corpo. Então, legião porque somos muito. E aí, aqui tem um outro texto, era esse texto que eu queria ter lembrado semana passada. E rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. Alguns se baseiam nesse versículo para dar aquela ideia de demônios territoriais. Da mesma forma como a gente falou do príncipe da Pérsia como sendo um demônio que atuava especificamente no reino da Pérsia antiga, onde Daniel estava, aqui a gente tem um texto que dá a ideia de que esses demônios trabalhavam especificamente em Gadara, né? Então, rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Outro detalhe muito interessante é que esses demônios estão dialogando com Jesus. Ele está falando o seu nome, dando ideia de quantidade, fazendo um pedido para Jesus, estão adorando Jesus. Está rolando aqui um diálogo, né? E ali estava pastando um monte de porcos, e essa aqui é outro detalhe bem interessante, né? Porque a gente vai ver que demônios tomam os corpos de animais. Em nenhum outro texto da Bíblia, eu acredito, você vai ter uma referência assim de um espírito imundo tomando um corpo de um animal, né? Eles pedem para Jesus para ser enviado para os animais, Jesus permite, e saindo aquele espírito imundo, entraram nos porcos, e os porcos se precipitou no despenhadeiro do mar, e eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. Então a gente vê que a intenção do espírito maligno é sempre causar mal, né? Imagina quanto valia um porco para a pessoa que estava cuidando, para o dono, não sei nem sei como que a gente chama alguém que cuida de porcos, mas imagina quanto valia um porco, quanto mais 2.000. Então, a partir do momento que ele não conseguiu mais fazer mal aos gadarenos, os demônios vão gerar algum tipo de prejuízo ali naquele local, nem que seja matando 2.000 porcos. E aí segue a história.
O pessoal que apacentava o porco fugiu e anunciou nas cidades e nos campos, né? E saíram muitos para ver o que tinha acontecido. E quando foram ter com Jesus, viram um endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo. E aqui está, né? Depois que os demônios saíram, ele já voltou à sua consciência normal. Então, a gente tem algumas coisas que os demônios podem fazer apenas nesse texto. Claro que tem muitos outros, tem demônios que causam enfermidades, tem demônios que roubam ou não a consciência, tem demônios que te incitam a fazer alguma coisa ruim, mas a gente já tem uma ideia da dimensão do estrago que os demônios fazem quando tomam o corpo de uma pessoa a partir desse texto de Marcos, capítulo 5. Tá? Então, a gente tem esse alerta de Paulo aqui aos cristãos para que estejam preparados para resistir a esses espíritos, não apenas para o caso de possessão, né, mas também para não ser induzido a fazer nada que seja a gosto desses demônios. Então, hoje em dia, abrir um parênteses, a gente tem muito culto de batalha espiritual, se fala muito em batalha espiritual, culto de libertação e tal, aonde leva-se as pessoas que possivelmente possam estar endemoniadas, colocam-se as mãos na cabeça e expulsa demônio para lá, expulsa demônio para cá e tal. Mas a Bíblia ela nos dá alguns indicativos bem diferenciados sobre o que é realmente uma batalha espiritual e o que vence de fato os demônios. Eu vou dar uma olhada aqui em Efésios junto com vocês, 4:27. Vamos ver se eu consigo fazer uma pesquisa rápida aqui. Efésios 4, vou pegar do 26, 25, vou pegar do 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furta não furta mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Parece que Paulo está dando uma lição de moral sobre bom comportamento, aí do nada, bota o diabo ali no meio, no versículo 27. Mas tudo tem a ver. O bom comportamento moral que agrada a Deus é uma forma de não dar lugar ao diabo, ou seja, de não dar espaço para que o diabo ele trabalhe na vida do cristão da forma que for. Então ele fala sobre se revestir do novo homem segundo Deus, e aí se fica alguma dúvida sobre o que é se revestir, né, do novo homem, em justiça e santidade, ele fala, olha, é só você não mentir, mas falar a verdade com o seu próximo, né? É só você, caso você se ire, você não guardar essa raiva por muito tempo dentro de você, é só você não furtar, são aqueles comportamentos que Jesus ensinou durante todo o seu ministério. Então, tudo isso é a fórmula de não dar lugar ao diabo, né? Que está aí dentro de Efésios 4:27, né? Dá para ir aí até o 29, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só que for bom promover edificação, para que dê graça àqueles que ouvem. Então, existe um padrão de comportamento moral que é a fórmula estabelecida aí para a gente não dar espaço para o diabo. E aí vão ter outros textos, né? Eu acho que Efésios 6 é um dos mais, né, rodados. No 10, nos demais irmãos, fortalecei-vos na força do Senhor e no seu poder, revesti-vos com toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Aqui não está falando sobre possessão, mas uma vez que o diabo coloca uma cilada, o único propósito do diabo é afastar o homem de Deus. Para isso, ele usa o pecado. Então, essa cilada do diabo pode ser uma tristeza, pode ser uma tentação, e com o tempo, uma pessoa envolvida no pecado, ela pode ou não passar a ser uma pessoa possessa ou perturbada, sendo que são coisas diferentes. E aí, tem aqui uma pequena referência também ao mesmo texto de Efésios 4. Não é uma referência, mas algo muito parecido. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Então, lutar contra a carne e o sangue, não temos que lutar contra a carne e o sangue, seria aqui pra gente uma forte referência a nossa guerra não é contra nossos irmãos, nossas brigas não são contra os nossos irmãos, mas contra o diabo. Então, tem os textos de Efésios, né? E a gente vai dar uma lidinha rápida aqui, antes de seguir, em 2 Coríntios 2, do 10 ao 11. Coríntios 2, pegar o 2, 10. E a quem perdoardes alguma coisa também eu, porque eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Paulo está falando sobre perdão, né, motivos pelo qual ele escreveu a carta aos Coríntios, mas ele não deixa de citar aqui que quando a gente perdoa, né, é uma forma de você estar vencendo a Satanás, né? E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Então ele está falando sobre liberação de perdão. Para quê? Qual que é o motivo, né, desse perdão todo? Para não ser vencido pelo diabo. Então parece que Paulo o tempo todo ele tinha em mente que a luta era contra o diabo. Por que eu tenho que ter um comportamento correto? Porque a minha luta é contra o diabo. Por que eu não tenho que lutar contra a carne, contra o sangue, contra as pessoas à minha volta que me perseguem, que falam? Porque a minha luta é contra o diabo. Por que eu tenho que perdoar as pessoas? Porque a minha luta é contra o diabo. O tempo todo ele faz esse tipo de referência. Bom, e aí eu parei aqui para falar um pouco sobre o imaginário popular. Como o diabo é praticamente a antítese de Deus, as pessoas acabam colocando na cabeça que coisas ruins acontecem apenas porque o diabo está trabalhando. Algumas igrejas, né, eu acho que a Igreja Universal do Reino de Deus é quem mais recebe o nome por isso, atribuem todo tipo de enfermidade, todo tipo de dificuldade financeira, todo tipo de mal na vida do cristão ao diabo, né? Isso isenta muitas vezes a pessoa da responsabilidade social que ela tem, né? Dela mesmo estar plantando e colhendo esses males. A pessoa que não cuida da sua alimentação, ela adquire doenças. A pessoa que faz dívidas, ela vai viver sempre aí com o nome enroscado no SPC, no Serasa. E atribuir ao diabo é mais fácil, né? Você isenta a pessoa das responsabilidades dela. E você tem um imaginário popular, não só na igreja, né, de que catástrofes climáticas é coisa do diabo, né, entre outras coisas. Mas a Bíblia não dá base para tanto, tá? A gente precisa ser bem cauteloso. Outra coisa que está dentro do imaginário popular é o famoso pacto com o diabo, né? A gente ouve falar que tantas pessoas aí famosas, marcas, não sei o que, fazem pactos com o diabo a fim de crescerem em suas carreiras, a fim de conseguirem sucesso, fama, dinheiro. Eu acredito que a ideia do pacto com o diabo é fazer com que a pessoa que fez o pacto acredite que ela não pode mais fugir desse pacto ou se voltar para Deus, né? Acredite que a alma dela está presa. Mas isso não se aplica, né? Dentro das escrituras a gente sabe que uma pessoa que não está em Cristo, independente de ter feito o pacto ou não, ela já é do diabo, ela já está com o diabo. Então, a pessoa que coloca no seu coração, eu vou fazer um pacto com o diabo, ela já está com o diabo antes dela assinar qualquer coisa, né? Então, é um imaginário popular e a gente sabe que Jesus ele veio para desfazer justamente qualquer obra do diabo. Bom, e aí vamos focar um pouquinho agora em Satanás mesmo. O termo, bom, antes de mais nada, né, tem vários nomes para Satanás, né? A gente usa mais Satanás, mais acusador, Beelzebul, né? Tem vários termos que são utilizados para ele. A palavra diabo significa acusador, Beelzebul seria senhor das moscas, alguns acreditam que é uma adaptação de Baal-Zebu ou Baal-Zebub, né? Senhor dos lugares altos, deus de Ecrom. E ele é citado no Novo Testamento, ali em Mateus 12, 24,
como eu citei, quando os fariseus acusam Jesus de estar expulsando o demônio com base no poder de Satanás, né, e não do Espírito Santo. Bom, a Bíblia ela se ocupa mais em falar sobre as obras do diabo do que em falar sobre a sua origem, né? Não tem muita coisa sobre a origem. O que a gente tem são os textos de Ezequiel e os textos de Isaías, né? E a gente pode dar uma olhada também agora em Apocalipse e também em Lucas, para tentar falar um pouquinho sobre a origem do diabo. Então vamos para Ezequiel 28, 11. Então, antes de mais nada, antes da gente começar a ler, a gente precisa entender que aqui é feita uma interpretação por parte de alguns teólogos que defendem uma linha de pensamento de que as palavras do profeta aqui não foram dirigidas apenas ao rei de Tiro, porque algumas coisas que estão dentro do texto não dá para se referir apenas a um homem, né, como a profecia sugere. Por isso, entende-se que ela era dirigida a quem talvez estava influenciando esse homem, ou influenciando o reino, como sendo o próprio diabo. Então, versículo 11, vamos lá. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, a quem a profecia primariamente é dirigida, né? E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Até aqui dá para dizer que está aplicado, né, ao rei. Tu eras o selo da medida, né? Você era o padrão ali, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Mas a partir do versículo 13 fica complicado. Porque ele diz, estiveste no Éden. E o rei de Tiro não teve no Éden. Quem teve no Éden foi só Adão e Eva. E até hoje a gente não sabe aonde fica o Éden, com toda a tecnologia, com toda a arqueologia, com tanta ciência sendo desenvolvida e aplicada. Você não sabe a localização. Você tem ideias, né, de que ficava ali perto do Oriente Médio, talvez aonde hoje é próximo do Iraque, antiga Babilônia, né? Alguns sugerem que está submerso no Golfo Pérsico, se eu não me engano, mas você não sabe onde é que está o Éden, só Adão e Eva estiveram lá. Então, quando diz estiveste no Éden, aqui a referência já não pode ser mais o rei de Tiro. Jardim de Deus. De toda pedra preciosa, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. E aí fala o nome das pedras, né? Sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Parece que a música foi criada, né, no dia da criação desse ser. Então estava coberto de pedra preciosa, era perfeito em sabedoria, em formosura, estava no jardim de Deus. A música foi criada quando ele foi criado, já não dá mais para atribuir esse texto a um homem. E aí é que a gente começa a atribuir mesmo ao diabo. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. E te estabeleci. No monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Então a gente vê um alto grau de elevação aqui. Ele era um querubim, como a gente comentou, né? Querubins faziam a guarda do Éden, os querubins eles sustentam o trono de Deus, como na visão de Ezequiel, capítulo 1. Os querubins estão ali na Arca da Aliança, né? No templo, em todo canto tinha querubim. E aqui a referência você era um querubim, né? Ungido para cobrir, e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Você te estabeleci no Monte Santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Então aqui você já tem bastante coisa que já dá para entender que é um anjo de destaque, não é um anjo qualquer, né? Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, em conformidade com Judas 6, e em 2 Pedro 2, que a gente leu, anjos
que cometeram pecado foram expulsos, né? Então foram banidos. Então era um anjo extremamente elevado onde se achou pecado. Aqui já é um texto que parece que faz mais referência ao rei, né? Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus. Ou pode ser uma metáfora, né? Existem aí várias ideias sobre a aplicação desse texto. E aí ele foi lançado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, no meio das pedras afogueadas. E elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Então, quem não acredita que esse tipo de profecia foi referida a Satanás, acredita que tudo que está sendo usado aqui são termos, metáforas para engrandecer ainda mais o rei de Tiro, né? Dizer que ele estava no Éden, que ele era um querubim, seria dizer que o profeta, que Deus, usando o profeta, está engrandecendo ainda mais a imagem do rei de Tiro. Mas quem entende que esse texto é referido a Satanás, né, vai pegar todos esses atributos aqui e falar, olha, aqui tem um pouco sobre a origem dele. Ele era um querubim, ele era lindo, ele era, né, cheio de pedras preciosas, foi criado junto com a música e tudo mais. E aí até que se achou iniquidade nele, ele foi lançado do monte de Deus. Isso foi Ezequiel 28, do 11 ao 19. Agora a gente vai para Isaías 14. Isaías 14 a partir do 12. Então vamos colocar aqui Isaías 14, 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, ou luzeiro, né? Aqui essa palavra vai depender muito de qual tradução está sendo usado. Deixa eu dar uma olhada, a gente está usando Almeida Corrigida e Fiel. Essa palavra Lúcifer, ela aparece principalmente a partir da Vulgata. A Vulgata foi a tradução do Antigo Testamento para o latim, quando Jerônimo, nos primeiros séculos da igreja, ele fez essa tradução. A partir daí começou a aparecer esse nome Lúcifer. Originalmente não tinha. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações? Então, aqui a gente já tem mais um texto estranho, né, onde não dá para falar que está se referindo a uma pessoa, né, como possivelmente está alguns versículos antes aqui. No 13. E tu que dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui seria a causa da queda dele. E a gente vê que bate com o texto de Ezequiel, capítulo 28, porque em ambos existe soberba. Antes existe a ideia de alguém que, por causa da sua beleza, por causa da sua grandeza, se corrompeu, né? Então, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E aí, contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Os que te viram contemplarão e considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e fazia tremer os reinos, que punha o mundo como o deserto e assolava suas cidades e não abria a casa de seus cativos? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada. Porém, tu é lançado na tua sepultura como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Bom, aqui já dá pra gente ter essa noção de que
a soberba levou à queda de Lúcifer. E como a gente comentou, Timóteo, onde eu comentei, foi um pouco mais atrás, quando a gente falou 1 Timóteo 3,6. Não é um grande texto falando sobre o diabo, mas Timóteo no capítulo 3 tem várias referências àquilo que os diáconos e os presbíteros deveriam fazer ou não fazer. E aí aqui está falando sobre se não me engano, o presbitério, que não podia ser neófito, né, não podia ser novo convertido, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Ou seja, qual foi a condenação do diabo? Aqui traz uma ideia: a soberba. Tá? Então, parece que existem aí mais textos além, junto, né, esse texto de Timóteo, agregando a Isaías e a Ezequiel, que a soberba de fato foi a queda de Satanás. E depois, relativo à queda de Satanás, a gente vai ter os textos de Apocalipse, né? E também o texto de Lucas. Eu vou pegar o texto agora de Lucas. Eu acho que o de Lucas ele também é breve. Lucas 10, 18. E aí, né? É um versículo só, breve, mas a gente tem aqui: e voltaram os 70 com alegria, né, os 70 que Jesus tinha enviado, dizendo: Senhor, pelo teu nome os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Alguns vão dizer que isso aqui é referência ao dia da queda, né, de Satanás, quando ele foi expulso. Outros vão dizer: não, isso aqui é referente ao momento em que os discípulos começam a expulsar os demônios, em que o reino de Deus chega e Satanás começa a ter a sua derrota aí estabelecida. Fora o texto de Lucas 10, a gente tem Apocalipse 12. E aí, né, Apocalipse é cheio de interpretações, cheio de possibilidades. Alguns vão dizer: não, Apocalipse 12 é a batalha final. Outros vão dizer: não, Apocalipse 12 é aquilo que aconteceu lá no princípio. Mas vale a pena a gente dar uma olhada. 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Então, Miguel, príncipe de Deus, está batalhando, né? E o dragão aqui é o diabo, e batalham o dragão e seus anjos. Alguns anjos lhe acompanham. Mas não prevaleceram, nem mais o lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Né? Então a gente tem aqui a ideia de que isso aqui é algo que ainda vai acontecer, porque está falando aqui que a serpente é antiga, né? Então é algo que a serpente lá no Éden já fez. Outros vão dizer: não, isso aqui foi o momento em que o diabo caiu pela primeira vez do céu, porque eles batalharam e o seu lugar não foi mais achado nos céus a partir dessa batalha, né? Aqui no versículo 8. Mas são linhas de interpretações. Então, embora a origem do diabo ela seja um pouco incerta, a gente tem esses textos aí que nos lançam uma pequena luz para que a gente possa pelo menos especular um pouquinho sobre como foi a origem. Então, para a gente não se delongar muito, né, aqui falando sobre as mesmas coisas, quais são as ações do diabo? Né? Ele acusa armas ciladas, né, com astúcia, ele engana. A gente podia usar como referência só o texto de Gênesis 3:5, perdão, que o diabo veio como uma serpente, enganou Eva primeiramente, e aí Eva comeu do fruto que não se devia comer, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e junto com Adão, e o pecado entrou no mundo. Né? A gente já tem o diabo como um enganador a partir daí. O segundo tópico que eu coloquei aqui é em relação à relatividade do poder do diabo. Então, a Bíblia mostra que o poder do diabo ele é relativo ele é relativo de acordo com a pessoa que ele está tentando. Então, por exemplo, ele consegue se impor contra anjos,
por exemplo. A gente tem Daniel 10 que a gente comentou, Judas 9, né? O próprio Miguel não ousou lutar contra o diabo ali em Judas 9 pelo corpo de Moisés, mas o repreendeu em nome do Senhor. Em Daniel 10, o anjo Gabriel ficou ali com o príncipe da Pérsia preso durante um tempo. Então ainda existe conflito entre anjos, de acordo com esses textos, né? Em relação aos pecadores, pode ter uma forma de escravidão mental, física, né? Ou então uma condução ao pecado, as pessoas podem ser cegas. A gente tem aqueles textos que diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que elas não vejam a luz. A gente tem vários textos que dão essa ideia do diabo como alguém que desvirtua. Em relação a toda a parte de escravidão física, a gente tem o endemoniado de Gadareno como exemplo, a gente tem o exemplo de enfermidades que eram colocadas por demônios, no caso, não vou me lembrar aqui, acho que era um surdo que tinha um demônio, Jesus expulsou e ele voltou a ouvir. Não vou passar aqui em todos os textos, eu arriscaria Lucas 13, mas eu acho que não é. Para a gente ganhar tempo, eu não vou passar por todos. Depois dá para a gente dar uma pesquisada aí sobre os demônios que Jesus foi expulsando. E algumas pessoas não só deixaram de ser endemoniadas, mas elas também deixaram de ser atormentadas por doenças. A gente tem um caso de um jovem, por exemplo, que se lançava no fogo, que ora se lançava na água, né? O diabo agitava muito. Algumas pessoas entendem como sendo a doença de epilepsia, né? Não a doença, mas como sendo epilepsia. E aí, né, surgem muitas ideias de que toda pessoa que tem uma determinada doença é porque é um demônio, né? E outras que dizem que apenas é uma doença, não tem nada a ver com demônio. Bom, o meu pensamento é que a gente não pode radicalizar, né? Toda pessoa que tem uma determinada enfermidade é demônio. Acho que para isso Paulo especificou muito bem a necessidade de discernimento espiritual que é necessário dentro da igreja, né? Então, a gente tem alguns textos em relação ao que o diabo faz com as pessoas. Deixei aqui entre parênteses um breve resumo. 1 João 3,8, 2 Coríntios 4,4, Lucas 13,16. E contra crentes, o diabo nada pode fazer a não ser que Deus permita ou a não ser que esses crentes abram espaço. Você tem Jó, por exemplo, onde Satanás, para poder tocar em Jó, ele teve que pedir permissão para Deus, né? Contra os crentes, o que ele faz? Ele pode tentar enganar, né? 2 Coríntios 11,14. Ele pode incitar ao pecado. Ele pode perseguir, né? Apocalipse 2,10. Mas ele só pode fazer algo se Deus permite. E um dos versículos que eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhada é o de Lucas 22:31. Porque a gente não vê muitas vezes o diabo pedindo permissão, mas é legal quando você ouve. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, né? Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirme teu irmão, os teus irmãos. Aqui, Jesus meio que descortinando algo espiritual para Pedro, né? O diabo pediu para dar um jeitinho em você. Então mostra o diabo pedindo permissão novamente, como fez no caso de Jó, né? Então ele não pode sair tocando em quem ele quer, da maneira como ele quer, né? Ele precisa ainda de uma autorização da parte de Deus. E aí a gente tem uma sessão declínio aqui para o diabo também, né? Já que ele incita ao pecado, já que ele engana, já que ele tenta, ele persegue, é importante a gente falar também sobre o que o vence, né? Enquanto a gente comentava sobre aquela questão dos cultos de batalha espiritual, a gente precisa focar na verdade no que o vence. Então nesse ponto à direita aqui, né? A tentação que vem de Satanás e seu poder sobre o cristão é limitado, e uma vez resistido, o diabo fugirá de vós. O texto de 1 Coríntios 10:13, para mim, ele é chave nesse ponto, porque
Deus a ninguém tenta e por ninguém é tentado. Sendo assim, toda tentação ela vem do diabo. E aí tem esse texto de Paulo. Não veio sobre vós tentação senão humana. Então, não vem tentação senão humana. Mas fiel é Deus que não vai deixar você ser tentado acima do que vocês podem. Então, a questão de você não ser tentado acima do que você pode resistir é uma obra da graça de Deus para que você consiga continuar caminhando. Antes, com a tentação, dará também o escape. Tá? Então, nessa batalha de permitir que o diabo te tente, Deus ele equilibra te dando possibilidade de recusar a tentação. Né? Vai chegar o dia em que Jesus vai voltar, o diabo vai ser preso, não vai ter mais pecado, não vai ter mais tentação. Mas enquanto esse dia não chega, o diabo solto, ele pode tentar. Deus ainda não impede. E é até bom para que a nossa fé ela seja provada, né? E os fiéis se manifestarem. Mas Deus, ele sendo bom, ele mantém as coisas em graus equilibrados. Junto com a tentação, Deus ele também dá o escape para que a gente não seja, né, consumido. O diabo, tendo sido um anjo, os demônios tendo sido anjos, eles não perderam totalmente o seu poder. Então, o seu poder está acima da capacidade humana. Eles poderiam destruir-nos, matar, como quase fez com Jó. Ele poderia nos tentar acima do que a gente pode resistir. Mas Deus ele sempre mantém as coisas equilibradas, não permitindo que ele nos toque e, quando tentados, nos dando escape. E aí a gente tem o famoso Tiago 4,7, e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a gente tem essas formas de viver, que a gente já citou no começo, alguns padrões morais que evitam a gente de dar lugar ao diabo. Ele nos tentando, Deus nos dá escape, nós resistindo, eles fogem e pronto. Né? Então o diabo ele não tem espaço na vida de um cristão fiel. Então não precisa ir para aquelas campanhas, para aquelas lutas, para aquele auê todo para expulsar o diabo, para fazer. A não ser que o diabo já esteja trabalhando na vida das pessoas, já esteja possuído a vida das pessoas, aí é um caso de exorcismo, de possessão, de outras histórias. Mas o melhor antídoto contra o diabo é andar de acordo com a palavra que Jesus nos deu, e é muito mais simples do que todo o auê que algumas igrejas vêm fazer. Bom, e aí o julgamento do diabo já está pré-estabelecido, né? A gente tem vários versículos falando sobre isso, de Gênesis a Apocalipse. A gente tem Gênesis 3,15, Deus dizendo para a serpente, né, que do ventre da mulher vai sair um que vai esmagar a cabeça dele. Né? O príncipe desse mundo já está julgado, se eu não me engano é o que está escrito em João 12,31. Colossenses 2,15, vamos dar uma olhada, só para a gente não passar batido aqui. Vou colocar CL 2,15 antes de eu me arriscar a errar a ortografia aqui. E despojando os principados potestades, expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Então é um versículo que demonstra a vitória de Jesus sobre os demônios com a sua crucificação e ressurreição. E Apocalipse, né, 12, é o que mostra a queda, e Apocalipse 20 é onde o diabo é por fim lançado no lago de fogo. E aí tem fim tudo aquilo que... toda a sua história, na verdade. Bom, e daqui a gente começa a finalizar. Agora a gente sai um pouquinho do diabo e a gente vai para os demônios apenas, né? A etimologia ela é incerta, primeira fatia aqui destacada, né? Pode significar dilaceração ou separar rompendo. A palavra demônio ela é de difícil compreensão, né? Não tem algo muito fixo, é isso e pronto. A Bíblia também não deixa clara a sua origem, mas o pessoal usa muito o texto de Apocalipse 12 para dizer que são aqueles anjos que se rebelaram junto com Satanás na sua queda, são os anjos que o seguiram. Bom, resumindo, são seres sujeitos a Satanás e contrários à vontade de Deus. Outra ideia, e isso aqui é interessante, é que os demônios eles são espíritos de pessoas más que morreram. Aí tem linhas que acreditam que houve pessoas que viveram antes de Adão, né? E essas pessoas más que viveram antes de Adão morreram e são os demônios que vagam pela terra. Ou são todo tipo de pessoa que morreu, todo tipo de pessoa má que morreu e está vagando pela terra. Tá? Então, explicando assim, porque eles possuem os corpos de outros homens.
A ideia seria de que essas pessoas que morreram e não foram nem para o céu nem para o inferno, elas vagam e na busca para ter novamente os prazeres que tinham quando eram vivas, elas tentam tomar o corpo das pessoas. Tá? Esse é o principal argumento. Né? Os demônios, eles são pessoas desencarnadas que já morreram e eles são realmente por quê? Porque eles estão tentando novamente ter corpos. Eles possuem outras pessoas. E aí eles citam Pedro 2,4, que a gente já leu, para dizer que os anjos caídos eles estão presos. Né? O argumento da igreja é que normalmente é o argumento mais comum. Uma parte de anjos estão presos, outras estão soltas. Né? A gente não tem uma descrição completa, mas a principal base que a gente tem aqui para dizer que essa não é uma doutrina aceitável pela Bíblia é principalmente o que Jesus especificou em relação à morte do rico e de Lázaro. Um foi levado para o inferno, outro foi levado para o seio de Abraão. A gente tem em Hebreus 9:27, ao homem foi permitido morrer uma só vez, vendo depois disso o juízo. Né? A gente tem alguns versículos que mostram que uma vez que a pessoa morre, o corpo volta ao pó, né? Se não me engano, como disse Salomão em Eclesiastes, e o espírito volta a Deus. Então, a ideia de espíritos de pessoas vagando pela terra ela é estranha à Bíblia, não tem nada que enfatize isso. Para dizer que os anjos caídos estão presos enquanto os demônios estão soltos. Essa teoria era crida por gregos, romanos, até por judeus, né, e até por alguns pais da igreja, como Justino Martin, Atenágoras, o pessoal aí do século II, III, tinha uma galera que ainda cria essa teoria. Bom, não vamos abrir todos os textos para ganhar tempo, mas vamos fazer um resumão aqui. No Antigo Testamento, demônio, normalmente ele não é relacionado à possessão, não aparece tomando corpos normalmente de pessoas. Aparecem sempre relacionadas a ídolos, aos outros deuses a quem os israelitas constantemente queriam servir. E para isso, vamos dar uma olhadinha rápida em Deuteronômio 32:17. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Então aqui está falando sobre culto prestado a outros deuses. E o autor especificou aqui dizendo que eram demônios. No Novo Testamento eles conversam, como é do caso do gadareno que a gente viu, né? Jesus os expulsava, eram conhecidos dos fariseus. Os fariseus diziam, né, que Jesus expulsava por Beelzebu, então os fariseus tinham conhecimento. Se submeteram aos discípulos em nome de Jesus. A gente comentou, né, que quando Jesus disse que viu Satanás caindo como um raio, logo depois que os 70 discípulos retornaram, afirmando que tinham expulsado demônios. Paulo advertia para se não envolverem em seus cultos, né? Aqui vai até 1 Coríntios 10, 20 ao 21, faltou umzinho aqui. E a gente tinha também a questão daquela jovem, eu acho que é em Éfeso, quando Paulo está pregando na sua terceira viagem missionária, lá em Atos 16, do versículo 16 ao 18, era uma jovem que fazia adivinhação, dava grandes lucros aos seus senhores, e aí vinha anunciando que, que Paulo e o seu companheiro eram homens de Deus. Quando Paulo expulsa o espírito maligno daquela mulher, ela perde a capacidade de ter as suas visões e revelações. Aqui a gente tem a ideia de que nem toda pessoa que tem demônio está perturbada ou está possessa fora de si ou tem a sua consciência tomada. Essa menina ela tinha demônio e isso lhe conferia poderes, né? Adivinhações. É o mesmo caso de Judas, né? Jesus referia com frequência que um deles era um demônio, ou que o demônio entrou em Judas e ele foi trair, como diria Augusto Nicodemos, né? Um endemoniado assintomático, né? Não babava, não gritava, mas ele estava aí com o demônio. Então esses são casos de demônios onde não existe uma possessão, uma tomada de consciência. Agem na vida de quem abandona a fé, está em 1 Timóteo 4:1. Tiago diz que eles creem em Deus, né? Crês tu em Deus, faz o bem, os demônios também o creem e estremecem. Né? Então mostra o temor aí que eles têm diante de Deus.
E no Apocalipse, né, já falando aí sobre os tempos do fim, eles viriam fazer muitos milagres, seriam adorados pelas pessoas e teriam um fim na grande tribulação. E aí a gente tem mais uma gama de versículos aonde a gente pode dar uma olhada. Em caso de possessão e perturbação, as pessoas podem ganhar força descomunal, como e viver isolado, como o caso do gadareno, ter alucinações, se machucar, adquirir doenças. 1 Samuel 16, aqui a gente tem o caso de Saul atormentado por um espírito, mas há dúvida se é um demônio realmente ou se era um anjo perturbando Saul, né? Um anjo a serviço de Deus. Marcos 5, aqui é o gadareno. Temos Lucas 11, 14, Marcos 9, além de trazer engano com falsas doutrinas e profecias. Né? A gente tem alguns textos. Ele reconhece quem tem poder para enfrentá-los. Quando a gente fala sobre possessão demoníaca e expulsar demônios, você tem Jesus expulsando demônios, você tem os discípulos, os apóstolos, mas quando um determinado grupo de crentes vão tentar expulsá-los, os demônios reconhecem que eles não teriam a devida autoridade. Né? E é até interessante a gente dar uma olhada em Atos 19. E aí do 13 ao 16 a gente encontra. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus. Não fossem crentes, né? Eram exorcistas ambulantes. Tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-os por Jesus a quem Paulo prega. Então dá para ver que não existe uma intimidade, nem uma proximidade com o cristianismo, com Jesus, com Deus. Parece que ele está utilizando Jesus como um amuleto para expulsar demônio. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então, né, eles não tinham a devida autoridade. E saltando neles o homem que tinha espírito maligno, e assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus feridos fugiram daquela casa. E olha que loucura, né? Um homem endemoniado conseguiu bater em 7. Então você imagina a força descomunal desse demônio, ou desses demônios que tinham tomado aí o corpo desse homem. Bom, como eu comentei, por serem espirituais, são mais poderosos do que homens, né? Mas são limitados. Essa limitação deles é importante reconhecer, porque sendo limitados, eles sendo criaturas, eles não podem ser onipresentes, não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas pela sua grande quantidade, a gente tem, às vezes, a impressão de que podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, que o diabo está ali e está aqui. Mas são todos criaturas, né? Então podem estar apenas em um lugar por vez. Reconhecem a condenação que está por vir, né? Os demônios falando com Jesus perguntou se ele vinha condená-lo antes da hora. Parece que eles reconhecem aí que existe um tempo específico. Nessa limitação dos demônios também é importante lembrar que eles não são oniscientes. A gente falou sobre a menina que tinha o poder de clarividência, né, porque tinha um espírito imundo. E essa clarividência dá uma ideia de que os demônios podem prever o futuro. Mas, sendo eles apenas criaturas, não podem prever além daquilo que eles podem fazer. Por exemplo, eu posso liberar aqui uma profecia, uma previsão de que daqui a alguns segundos eu vou coçar a minha testa. Né? Isso não significa que eu sou um clarividente. Significa que eu tenho poder para isso, está sob o meu controle fazer isso. Então, os demônios podem falar aquilo que vai acontecer de acordo com aquilo que está dentro do seu âmbito de ação. Tá? Bom, e aí para a gente terminar essa questão de possessão, né, e finalizar tudo, a possessão é o ato de um demônio habitar um corpo, a gente já comentou bastante sobre isso, produzindo diversos efeitos, dominando seu corpo, como no caso do gadareno, ou apenas a alma, como a garota que adivinhava, né, ou mesmo o caso de Judas. É interessante lembrar que após uma pessoa ser liberta de uma possessão demoníaca, ela ainda pode haver uma reincidência. E é algo muito pouco comentado,
mas é interessante a gente lembrar aquilo que está escrito em Lucas 11. Lucas 11, 24. Vou colocar aqui, mas eu escrevi errado. Lucas 11, 24. Deixa eu ver se tem alguns versículos aqui atrás que seriam interessantes. O contexto é justamente os apóstolos, os fariseus, dizendo que Jesus expulsa demônio por Beelzebul. E aí depois ele passa desse ensino para: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso. Então, até um espírito imundo precisa de repouso. Não achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. Aqui da ideia de que ele procurou outra casa, né? Mas ele não encontrando, ele vai querer voltar para a pessoa da onde ele foi expulso. E chegando-a, acha varrida e adornada. Se a casa de um espírito imundo é uma pessoa, claro que o sentido aqui é figurado, né? Não tem como varrer e adornar uma pessoa. A ideia é que o espírito imundo muitas vezes acha a pessoa que tinha um demônio e de repente o demônio foi expulso, preparado para receber o demônio novamente através das suas atitudes em desacordo com Deus. Só que aí, quando ele percebe que a casa está preparada, então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Outra ideia legal aqui é saber que existe espírito ruim, mais ruim ou menos ruim, né? Então, 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Tá? Então, aqui existe essa ideia de reincidência. A pessoa tinha demônio, o demônio da pessoa foi expulso, ela não achou lugar, ele não achou lugar de descanso, volta para o mesmo corpo. E se a pessoa estiver se preparando para receber esses demônios inconscientemente, vivendo uma vida de pecado, logo esse espírito vai levar outros espíritos com ele. Tá? Então, Jesus deu autoridade para os seus discípulos expulsarem demônios, tá? Isso está lá em Lucas 10, 20. E os demônios sabem quem tem essa autoridade ou não, Atos 19, 13. E fica uma perguntinha final aí sobre a possibilidade de um cristão se endemoniar. Eu lembro que era um tema de discussão em alguns cultos há um tempo atrás, e alguns dizem que sim, outros que não, porque algumas igrejas trabalham com o processo de exorcismo, vou usar essa palavra, mesmo em várias pessoas que já são membros da igreja, que já são crentes. Os poucos textos que a gente estudou hoje dão uma ideia de que o demônio, para ele ocupar uma casa, essa casa precisa estar preparada, né? Um cristão genuíno, né, uma pessoa que busca andar em santidade, que vive uma vida de oração, que se enche do Espírito Santo, aparentemente a Bíblia não dá espaço para a ideia de que essa pessoa possa se endemoniar. Mas ser cristão ou não é apenas um título, né? A gente não sabe muitas vezes como está o coração dessa pessoa, se ela guarda rancor, se ela não perdoa, se ela tem uma vida de pecado mesmo sustentando uma aparência de cristão. Tá? Essa é uma questão a ser prolongada. Bom, pessoal, é isso que a gente tinha para debater um pouquinho, para conversar um pouquinho aqui. E eu espero que tenha dado uma clareada em algumas ideias. Sempre recomendo que vocês sempre ampliem os estudos de vocês através de outros materiais, tá? Mas por hoje é só. Eu agradeço aí a paciência de vocês nesse tema. Na próxima semana a gente já vai entrar com um novo tema. E é isso. Até mais e muito obrigado.